Você já teve a impressão de que os dias passam como se fossem folhas levadas pelo vento, rápidos, desgovernados, e ainda assim, no final, a sensação é de que nada realmente começou? Como se você estivesse se movimentando o tempo todo, mas sem sair do lugar. E então chega o fim do dia, e lá está ela de novo. A pergunta silenciosa e dolorosa: por que eu ainda não comecei? A verdade é que a diferença entre uma vida consumida pelo caos e a vida que você realmente deseja pode estar em apenas 7 dias. Não 7 dias perfeitos, organizados como um calendário ideal, mas 7 dias com intenção, com propósito, com sinceridade. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha porque está distraída demais. Falha porque espera sentir vontade em vez de construir disciplina. Falha porque adia o que já sabe que precisa ser feito. E no fundo, falha porque teme dar certo. Teme ser quem realmente é. Ser bem-sucedido implica responsabilidade. E a responsabilidade de mudar exige deixar para trás versões confortáveis ainda que estagnadas. O estoicismo não é uma filosofia para quem se sente pronto. É uma filosofia para quem está cansado de repetir os mesmos padrões e finalmente decide assumir o leme da própria existência. Um gesto por vez. Não se trata de transformar o mundo em uma semana. Se trata de começar pelo único lugar sobre o qual você tem algum poder, você mesmo. A mudança não acontece por decreto. Ela começa em atitudes pequenas, conscientes e persistentes. Começa quando você escolhe parar de negociar com sua verdade em troca de aceitação. Começa quando você diz: hoje eu escolho começar. Diga isso com convicção, com presença. Porque este é o primeiro passo de uma jornada silenciosa e corajosa rumo à liberdade interior. O tipo de liberdade que não depende de circunstâncias ideais, mas de postura diante da vida. A primeira proposta é simples: escolher entre você e o mundo. Todos os dias, mesmo sem perceber, fazemos pequenas escolhas que definem para quem estamos vivendo, para agradar os outros ou para respeitar a nós mesmos. A maior parte dessas decisões acontece no automático. Cedemos por reflexo, por medo do julgamento, por condicionamentos antigos que nos ensinaram que dizer não é falta de empatia. Mas há uma diferença abissal entre ser gentil e ser conivente com o próprio apagamento. E essa linha começa a se apagar quando você constantemente sacrifica o que sente, o que deseja, o que precisa. Talvez você tenha aprendido desde cedo que amor se conquista com silêncio, que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, que é melhor agradar a todos do que sustentar a própria verdade. Mas a verdade ignorada não desaparece, ela se acumula, e um dia ela grita, e quando grita, é tarde. A alma já está exausta demais para ouvi-la. O estoicismo nos lembra com firmeza e compaixão. Viver com virtude é viver em harmonia com o que habita em nosso interior e não com as pressões e expectativas que nos empurram de fora. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas para que esses pensamentos sejam verdadeiros, eles precisam ser seus. E quando você vive tentando corresponder ao que os outros esperam, seus pensamentos deixam de refletir sua essência. Tornam-se moldes impostos, roupas apertadas que você veste todos os dias, tentando caber em espaços pequenos demais. E isso te fragmenta. A cada dia em que você escolhe o mundo em vez de si mesmo, um pedaço da sua inteireza se desfaz. Ser o filho exemplar, o parceiro compreensivo, o amigo sempre disponível pode parecer nobre. Mas se isso custa sua saúde mental, sua autenticidade, sua paz, então não é nobreza, é autoabandono. Neste segundo passo da sua reconstrução, o desafio é observar com atenção em que momentos você tem se omitido apenas para ser aceito. Em quais situações você diz sim quando seu corpo todo grita por um não. Em quais conversas você abaixa a cabeça só para manter uma falsa harmonia. E mais do que observar, experimente fazer diferente. Escolha-se. Escolha não se explicar tanto. Escolha dizer o que sente sem medo de parecer frágil. Escolha colocar limites, mesmo que isso decepcione. Escolha não pedir desculpas por existir como é. No início pode parecer errado, até egoísta, mas não é. Você não está dizendo ao mundo que ele não importa. Está apenas dizendo que você também importa. E isso
Embora simples, é uma atitude profundamente revolucionária. Quantas vezes você saiu de algum lugar se sentindo menor? Quantas vezes engoliu a própria dor para poupar o outro? Quantas vezes fingiu estar bem só para não perturbar a paz alheia? Agora imagine se, por um único dia, você fosse honesto consigo mesmo. Imagine a leveza de não precisar representar. Não há paz onde há abandono de si. E o mundo não perde nada quando você decide ser inteiro. Pelo contrário, ele finalmente conhece quem você é de verdade. Mas há momentos em que esse renascimento começa sem plateia, sem anúncio, sem glamour. Talvez agora mesmo, enquanto lê estas palavras, algo dentro de você já esteja se movendo. Pequeno, silencioso, quase imperceptível. Porque certas transformações não gritam, elas se insinuam. Não precisam de aplauso, não produzem efeito imediato. São como as raízes de uma árvore que se aprofundam no escuro, fora da vista, mas indispensáveis à sua firmeza. É nesse espaço entre o que você era e o que ainda não sabe como ser que o crescimento acontece. Invisível, desconfortável, mas real. Vivemos cercados por barulho. Somos ensinados a confundir visibilidade com evolução, urgência com progresso, exposição com valor. Estar só parece punição e não processo, mas o estoicismo ensina justamente o contrário. Quem sabe o que importa não tem pressa de mostrar, apenas cultiva. Quem tem clareza sobre si não mendiga reconhecimento, apenas amadurece. Como dizia Epicteto, o essencial é invisível porque é interno. A grandeza que não se exibe é a mais sólida. Crescer em silêncio não é ser esquecido, é estar sendo preparado. Você já notou como algumas rupturas forçadas, perdas, distanciamentos, fins, empurram você para dentro de si mesmo? Quando o mundo parece se afastar, a solidão, por mais indesejada que pareça, revela-se oportunidade. É nesse recolhimento que surgem as perguntas que você evitava, as dores que você adiava, os entendimentos que você adiou por tempo demais. E é ali, nesse território sem testemunhas, que você descobre sua verdadeira estrutura. Ali, onde ninguém pode aplaudir ou corrigir. Só você e sua respiração tentando se reorganizar depois do caos. É um engano pensar que a solidão sempre representa fuga. Às vezes, ela é um voto de compromisso com o próprio crescimento. É quando você decide, antes de dividir a minha vida com alguém, eu quero me tornar alguém com quem eu mesmo deseje estar. Marco Aurélio, mesmo imperador, buscava tempo para refletir, escrever, caminhar consigo, porque ele sabia que governar o mundo sem antes governar a si mesmo era um equívoco fatal. E você, tem reservado esse tempo? Ou preenche todos os vazios com distrações para não precisar se escutar? Crescer sozinho exige humildade, pois nesse silêncio o que emerge não é sempre bonito, mas é verdadeiro. E quando esse silêncio começa a revelar as verdades esquecidas, algo poderoso acontece. Você se vê diante de uma faxina emocional. É como abrir um armário trancado há anos. Tudo o que você empurrou para depois, o que tolerou por medo, o que desejou mas não teve coragem de assumir, tudo vem à tona. É desconfortável, é cansativo, mas é libertador. Porque só quando você remove o que é falso, é que o que é verdadeiro pode respirar. E esse processo não tem público. Não há plateia para a reconstrução silenciosa de quem decide finalmente voltar a ser inteiro. Nesse estágio, você começa a perceber quantas certezas que carregava eram apenas ecos do mundo, e não da sua essência. Quantos desejos eram herdados, quantas decisões vinham mais do medo de decepcionar do que do impulso sincero de ser verdadeiro. A filosofia estoica ensina: a opinião dos outros não é responsabilidade sua. O que o outro pensa de você pertence ao outro, não a você. Quando isso é compreendido, algo muda. Você para de se curvar diante da expectativa alheia e começa a andar com mais firmeza, mais simplicidade e mais coerência. E então você volta ao convívio, mas volta diferente. Volta mais seletivo, mais sóbrio, mais fiel ao que descobriu enquanto estava em silêncio. Já não aceita qualquer conversa, já não se entrega a qualquer distração, já não se vende por qualquer aceitação. Porque agora você sabe o preço de se perder de si mesmo e não está mais disposto a pagá-lo. Essa transformação não se nota de imediato, mas ela afeta tudo:
as escolhas, os vínculos, os sonhos, porque quando você volta para si, a vida ao redor também muda. Não porque ela mudou, mas porque você mudou o modo de vê-la. Se hoje você sente que está só, que está em pausa, que está distante, talvez esteja exatamente onde deveria, porque alguns crescimentos não suportam a luz. Eles precisam da escuridão para germinar, precisam do recolhimento para ganhar força, precisam da ausência de distrações para florescer. A flor que cresce sozinha, cresce mais inteira. E isso não é isolamento, isso é cultivo, é preparo, é resgate. E o estoicismo valoriza essa fase, essa reconstrução silenciosa que fortalece a alma antes que ela volte a se doar. E quando você começa a aceitar esse tempo como sagrado, surge outro desafio: respeitar o intervalo entre querer e conseguir. Uma das dores mais comuns é olhar para a própria vida e sentir que está tudo atrasado, que algo deu errado, que os outros estão indo mais rápido. A mente, nessa comparação constante, se transforma em tribunal, e o réu, claro, é sempre você. Mas será que esse atraso é real? Ou será apenas o tempo natural de amadurecimento que você ainda não aprendeu a respeitar? A natureza não tem pressa. Cada fruto tem seu tempo. A semente, mesmo enterrada em silêncio, está viva. Está se rompendo por dentro. Está buscando o solo firme, está criando raiz. Só que esse processo ninguém aplaude. Não é visível. Não é instagramável. É íntimo. E por isso tantos desistem antes da hora. Confundem invisibilidade com fracasso. Mas crescer não é espetáculo. Crescer é silêncio, é repetição, é constância. Marco Aurélio, com todo o poder que tinha, escrevia diariamente sobre paciência, porque sabia que não há verdadeira força sem tempo, sem preparação, sem sustentação interior. O estoicismo nos lembra que a flor só nasce depois de muito chão. De que adianta alcançar o que se quer, se por dentro você ainda não tem estrutura para sustentar? Quantas vezes você se viu prestes a conquistar algo importante, mas algo em você sabota o processo? Não é azar nem fraqueza. É falta de preparo interno. É como construir um andar acima sem ter reforçado os alicerces. O estoicismo nos convida a transferir o foco da recompensa para o processo. A virtude não está em vencer, mas em ser capaz de manter-se firme mesmo quando o resultado não aparece. Sucesso sem preparo é instável. Desejo sem constância é só ansiedade disfarçada. Epicteto dizia que não devemos desejar que as coisas aconteçam como queremos, mas sim desejar que elas aconteçam como realmente acontecem. Isso não é resignação, é sabedoria. Porque quando você entende que não tem controle sobre o tempo das coisas, mas tem controle sobre como age enquanto espera, você ganha poder real, poder sobre si. A frustração nasce do intervalo entre expectativa e realidade. A paz nasce da aceitação do processo. Você não está atrasado, está sendo preparado. Está amadurecendo no silêncio. Está se tornando capaz de sustentar o que pede. Talvez você ainda erre, ainda se perca, ainda se frustre, mas você também já não é mais quem era ontem. E isso é sinal de vida. A semente está viva, e não há como prever o dia exato em que ela florescerá, mas ela florescerá, desde que você continue regando, desde que respeite o tempo da raiz, desde que não cave com ansiedade aquilo que está tentando crescer. Enquanto isso, viva o intervalo com dignidade. Trabalhe em silêncio. Faça o que precisa ser feito mesmo sem aplauso, porque um dia, quando menos esperar, tudo fará sentido. Mas antes disso, há outro ponto importante. Você só cura o que tem coragem de encarar. A maioria das pessoas tenta ignorar a dor, tenta desviar, tenta fingir que passou, mas não passou. A dor ignorada não desaparece. Ela muda de forma. Se transforma em cansaço sem causa, em irritação constante, em ansiedade sem motivo. Quantas vezes você sentiu isso? Um mal-estar que não sabe nomear, um vazio que não sabe explicar, uma angústia que aparece do nada. A resposta quase sempre está em algo que você enterrou cedo demais, em uma perda não digerida, em um luto interrompido, em um abandono mal compreendido. O estoicismo não é uma filosofia para quem evita, é uma filosofia para quem encara, não com frieza, mas com responsabilidade emocional. Marco Aurélio escrevia sobre noites difíceis. Epicteto nos lembrava que o que nos fere não é o que acontece,
mas o significado que damos ao que acontece. E se esse significado for distorcido, ele vira prisão. Não há vergonha em ainda doer. A vergonha está em passar a vida fingindo que não dói, fingindo que está tudo bem enquanto a alma grita. Você não é fraco por ainda carregar feridas. Você é humano, e só quem sente profundamente pode se curar de verdade. Para isso é preciso parar de correr, sentar com a própria dor como quem visita uma casa abandonada dentro de si, caminhar por entre as lembranças, acender luzes, tocar nos móveis, abrir janelas. E se for preciso, chorar por tudo que ficou ali esquecido. Talvez a raiva que você sente não seja do outro, mas de si mesmo, por ter permitido. Talvez o luto não seja só por quem partiu, mas por quem você era antes da perda. Talvez a saudade não seja por alguém, mas por uma parte sua que você abandonou. E tudo bem. Essa clareza não chega com pressa, ela chega com presença. Essa clareza só nasce quando você decide parar de fugir e começa a olhar de frente para aquilo que mais tem evitado. Não adianta preencher o dia com tarefas, buscar distrações em excesso, ocupar todos os espaços com barulho. A dor ignorada não desaparece. Ela apenas muda de lugar. Torna-se insônia, pressa, irritação, desânimo. E quando você se distrai demais, a mensagem que envia para si mesmo é clara: prefiro não me ouvir. Só que a mente pode até encontrar atalhos, mas o coração continua pedindo estrada longa, caminho com presença, com escuta, com verdade. E é nesse caminho que a cura começa a se tornar possível. Talvez seja difícil, especialmente no início. Ficar só consigo mesmo exige coragem. Coragem para perceber que há um luto que nunca foi vivido, uma frustração antiga que ainda ecoa, um medo de ser rejeitado que molda decisões até hoje. Mas quando você para de transformar a dor em risos forçados, em produtividade sem sentido ou em uma rotina lotada, algo muda. Você começa a escutar o que está pedindo por reconciliação, escutar o que foi esquecido, escutar o que precisa ser aceito. E essa escuta é um ato de amor. Não dói mais porque você sente mais, dói porque você está se permitindo sentir o que foi negado por tempo demais. Não fuja do que ainda machuca, porque é justamente nesse ponto de dor que está escondida a chave da sua libertação. O estoicismo ensina que o sofrimento não é para ser adorado, mas compreendido. Ele existe e só se dissolve quando atravessado com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Como dizia Sêneca, nada é mais doloroso do que recordar a felicidade em tempos de miséria. Mas ele também ensinava que o antídoto para o sofrimento está na lucidez, na virtude, na ação consciente. E a ação começa quando você decide parar de se anestesiar e começar a cuidar do que sustenta você por dentro. Porque veja, você passa boa parte da sua vida tentando manter a superfície em ordem, aparência controlada, produtividade constante, respostas prontas. Mas o que ninguém vê, e muitas vezes nem você, é a bagunça silenciosa que se acumula nos bastidores. A mente sobrecarregada, a alma negligenciada, o corpo pedindo pausa, o coração cansado. Isso não aparece em fotos, não se mostra nas redes, não se confessa com facilidade. Vivemos numa cultura de exibição, de filtros, de elogios por desempenho, mas o invisível também existe. E se ele for ignorado por tempo demais, ele cobra com colapsos, cobra com vazios, cobra com uma vida que parece certa por fora, mas que sufoca por dentro. A filosofia estoica propõe o oposto dessa lógica. Ela convida você a cuidar do que ninguém vê, a fortalecer o que não rende curtidas, a preservar o que é essencial, mesmo quando ninguém está olhando, porque é aí que está a base. É aí que mora a verdadeira estabilidade. Quantas vezes você já se sentiu esgotado mesmo sem saber o motivo? Quantas vezes disse, está tudo bem sem nem acreditar? Quantas vezes tentou se convencer de que só precisava descansar, quando, na verdade, o que precisava era reaprender a se escutar? O que sustenta você por dentro precisa de atenção, de rotina, de pausa, de silêncio. Não é luxo, não é fraqueza, é sobrevivência lúcida. É compreender que o que te firma na vida não são as metas batidas, mas a forma como você se trata durante o caminho. Não é a imagem que projeta, mas os pensamentos que carrega quando está sozinho.
Não são os elogios que recebe, mas o modo como lida com os próprios erros. Como está o seu silêncio hoje? Quando foi a última vez que você escutou a própria respiração sem tentar corrigir nada? Talvez nunca, ou talvez faça tempo demais, mas ainda há tempo. Há sempre tempo para voltar a si. Essa volta para si mesmo não se dá em grandes momentos. Ela acontece no cotidiano, nos gestos mais simples que normalmente passam despercebidos. Está na forma como você acorda pela manhã, no modo como se alimenta, na maneira como reage aos próprios erros, na delicadeza com que trata o corpo, na escuta silenciosa que oferece às suas dúvidas. Não se trata de fazer grandes revoluções externas, mas de cultivar pequenos compromissos internos com a própria integridade. Você pode passar a vida inteira tentando acertar por fora, e ainda assim se sentir instável, ansioso, frágil, porque sem raiz, até a beleza desmorona, e a sua raiz está dentro. É o que ninguém vê, é o que só você sente quando está sozinho no fim do dia. Por isso o convite é simples. Pare por um instante, sem celular, sem música, sem distrações. Sinta. O que você realmente sente quando o mundo se cala? Que tipo de pensamento preenche seu silêncio? Que verdades você vem adiando enfrentar? Quais dores você disfarça com sorrisos? Não é necessário mudar tudo de uma vez, mas é indispensável começar a cuidar do que ninguém vê. Porque é justamente isso, o que ninguém vê, que ou te sustenta ou te adoece. E nesse ponto, há outro hábito que sabota a paz, a urgência de se justificar o tempo todo. Você entra num ambiente, alguém te olha de forma estranha e imediatamente pensa, será que fiz algo errado? Começa a ensaiar explicações que ninguém pediu, a suavizar o tom de voz, a reescrever mensagens para parecer mais aceitável. Essa compulsão por agradar nasce de uma ferida profunda, o medo de ser mal interpretado, o medo de não ser aceito. Explicar-se demais é como derramar um copo inteiro toda vez que alguém diz não gostar do sabor da sua água. Aos poucos, você para de servir a si mesmo para tentar saciar quem nem pediu. Esse impulso de justificar tudo é uma forma sutil de ceder território. Cada vez que tenta convencer alguém de quem você é, transfere a essa pessoa o poder de definir sua identidade. E o estoicismo oferece um remédio direto: contenção. A serenidade firme de quem não precisa explicar cada passo. A convicção de que nem todo gesto precisa de legenda, nem toda ausência de resposta é um erro. Epicteto ensina: o que está fora do nosso controle não deve afetar nossa paz. Isso inclui o que pensam de nós. A dignidade no silêncio, a elegância em manter-se firme, mesmo quando os outros tentam ler você pelas lentes que carregam. Isso não significa se calar diante de injustiças. Há momentos em que é necessário trazer clareza, afirmar a própria verdade. Mas quando a resposta vem da firmeza e não da ansiedade, ela tem outra força. Ela não soa como súplica, mas como verdade consolidada. Hoje, experimente identificar o instante em que surge o desejo de se justificar. Sinta o impulso. Respire. Pergunte-se: isso é mesmo necessário ou é apenas o medo de ser mal interpretado? Na dúvida, escolha o silêncio, porque quando você para de tentar explicar tudo, começa a escutar mais, a si mesmo e aos outros, e aí percebe quem te entende até no silêncio e quem só está tentando te moldar ao próprio desconforto. Entenda, nem toda ausência de resposta é omissão. Às vezes, é autocuidado. Nem toda explicação convence. Às vezes, só aumenta a sensação de insegurança. Quando você aprende a confiar na sua presença, na sua intenção, na sua trajetória, deixa de mendigar compreensão. A serenidade nasce quando você para de lutar para ser lido corretamente e começa a viver com integridade, mesmo que não seja compreendido. O estoicismo nos lembra: o que conta é a retidão dos atos, não o julgamento alheio. Você sabe quem é. Isso basta. E mesmo quando você se liberta da necessidade constante de justificar, algo inevitável acontece. A vida, em algum momento, vai sair do roteiro. Você começou com planos, tinha objetivos claros, uma direção bem definida, um propósito que parecia sólido, e por um tempo, tudo parecia fazer sentido. Os passos eram firmes, os resultados começavam a aparecer, e você se sentia avançando. Mas então, sem aviso, as coisas começaram a desandar. As portas que antes se abriam começaram a se fechar.
As respostas se tornaram confusas. A certeza que antes te movia agora te paralisa. E a dúvida surge. Onde foi que eu errei? Você tenta compensar, faz mais, planeja melhor, corre mais rápido, como se fosse possível obrigar o mundo a te obedecer, como se tudo dependesse apenas do seu esforço. Mas às vezes não se trata de erro, trata-se de mudança. A vida tem sua própria dinâmica. O estoicismo ensina que sofrimento muitas vezes nasce da resistência à realidade, não da realidade em si. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim ver as coisas saírem do controle, porque o mundo não gira em torno do nosso planejamento. Ele muda, e ao mudar, nos obriga a rever aquilo que achávamos definitivo. Talvez você esteja insistindo em algo que já não te representa. Talvez aquele plano tenha feito sentido para a pessoa que você era, mas não para quem você se tornou. Isso é mais comum do que parece. O problema é que raramente temos coragem de admitir. Existe orgulho envolvido, expectativas dos outros, medo de parecer instável, e então forçamos a continuidade de um caminho que já não leva a lugar algum. A verdade, por mais incômoda que seja, é que às vezes o verdadeiro final não vem com aplausos, vem com silêncio, com um dia comum em que você simplesmente percebe: não faz mais sentido continuar por aqui. E tudo bem, você não precisa chegar onde prometeu-se esse destino, já não conversa mais com seu coração. Você pode mudar de ideia, pode parar, pode redirecionar. O estoicismo nos convida à lucidez, e ser lúcido é ser fiel à realidade presente, não a uma ideia antiga que já não se sustenta. Se o mundo chamar isso de inconstância, que chame, porque dentro de você pode ser a primeira vez em muito tempo que sente coerência. O estoico não se apega ao orgulho, ele se apega à verdade, mesmo que essa verdade exija virar as costas para tudo o que construiu. Talvez o que você mais precise agora não seja correr, nem insistir, nem resistir. Talvez o que você precise seja apenas escutar. Escutar o que o silêncio está tentando dizer. Escutar o que sua intuição vem sussurrando há dias. Escutar o que o cansaço está te implorando em silêncio. Nem toda mudança precisa ser dramática. Às vezes, ela começa com um passo para o lado, um não dito com serenidade, um abandono suave daquilo que consome mais do que entrega. Você não é menor por abandonar o que não te serve mais. Pelo contrário, você se torna mais inteiro por perceber isso antes de se perder por completo. Aceitar que as coisas não vão como o esperado não é fracasso, é amadurecimento. E quem disse que o inesperado não pode te levar exatamente para onde você pertence? O que parece desvio pode ser realinhamento. O que parece fim pode ser começo. O estoicismo ensina a não lutar contra a maré, mas a ajustar as velas, porque a vida não para. E às vezes a sabedoria está em parar de remar com força na direção contrária e permitir-se ser levado pelo fluxo certo, o fluxo que te aproxima de quem você realmente é. E quando você entende que os desvios fazem parte do caminho, uma nova consciência se impõe. O mundo não vai parar para te entender. Essa constatação dói, mas liberta. Há dentro de nós uma ânsia quase infantil de querer ser compreendido. Queremos que alguém nos olhe nos olhos e diga: eu entendo o que você quis fazer, mesmo que tenha dado errado. Eu vi a sua intenção, mas quase nunca isso acontece. Você tenta explicar, tenta justificar, mas o mundo está ocupado demais para escutar com profundidade. Ele julga pela aparência, interpreta pela superfície, reage ao que vê, sem perguntar o que está por trás. Isso pode ser devastador para quem passou a vida buscando aprovação. Porque dentro de você existe toda uma história não contada. As lutas travadas em silêncio, os medos enfrentados sozinho, as decisões difíceis que ninguém viu. Tudo isso é ignorado quando alguém te rotula com um olhar rápido, uma crítica impaciente, uma frase fora de contexto. Mas é justamente por isso que o estoicismo valoriza tanto a força interior. Epicteto ensinava: a opinião dos outros está fora do nosso controle. Logo, não deve afetar nossa paz. Quando você compreende isso de verdade, para de implorar por validação e começa a buscar um tipo diferente de paz. Uma paz que não precisa de testemunhas, que não exige reconhecimento, que não se abala com o que os outros pensam. Você sabe da sua intenção. Você conhece seu esforço.
Você tem clareza sobre os motivos que te levaram até aqui. E isso basta, porque quando a tranquilidade depende do julgamento alheio, ela se torna frágil. Você passa a ser refém de cada mal-entendido, de cada olhar torto, de cada comentário impensado. E isso é uma prisão emocional que o estoicismo convida você a abandonar. Quantas vezes você gastou energia tentando provar seu valor? Quantas conversas prolongadas apenas para ser entendido? Quantos vínculos arrastados na esperança de que o outro enxergasse quem você é? E se o gesto mais maduro que você possa fazer agora for exatamente o oposto? Deixar que pensem o que quiserem, sem precisar corrigir, sem se encolher, sem se moldar? Isso não é arrogância. Isso é soberania emocional. É a liberdade de viver sua verdade sem precisar validá-la a cada passo. Porque há uma serenidade que nasce quando você sustenta sua história com silêncio, quando aceita que nem todos vão entender sua ausência, sua mudança, sua escolha, quando percebe que não é sua obrigação ser lido corretamente. Cada pessoa vê você a partir das lentes que carrega, e você não tem como controlar essas lentes. A única coisa que pode controlar é a honestidade com que vive sua própria trajetória. Isso é o que importa, e isso é suficiente. E então, talvez pela primeira vez, você sinta um alívio novo. Um alívio que vem da renúncia à explicação. Um alívio que nasce do deixa pensar o que quiserem. Porque, no fundo, quem precisa mesmo te entender é você. O estoicismo não exige perfeição, exige coerência. E viver com coerência é mais libertador do que qualquer aceitação externa. A partir daqui, começa uma nova etapa, a de deixar de se esconder daquilo que mais precisa, você mesmo. Porque às vezes, o maior julgamento que enfrentamos não vem do mundo, vem da nossa fuga de si. É curioso como essa fuga de si mesmo não parece à primeira vista uma fuga. Ela se disfarça de rotina. Você acorda, pega o celular, começa a navegar. Uma notícia, um vídeo, uma notificação qualquer. Vai pulando de estímulo em estímulo como quem não quer encarar o vazio. Diz a si mesmo que está apenas começando o dia devagar, relaxando. Mas no fundo, ainda não começou o dia. Está apenas adiando o encontro com ele e com você. Esse movimento segue por horas. Você trabalha com várias abas abertas, faz tarefas pela metade, come enquanto vê um vídeo, conversa, mas com a mente em outro lugar. No fim do dia, a sensação é de cansaço, mas não um cansaço bom, daqueles que vêm do esforço produtivo. É uma exaustão oca, de quem esteve ocupado, mas nunca realmente presente. A mente correu, mas o coração ficou para trás. Você chama isso de distração. Mas será apenas distração? Ou é uma anestesia, um entorpecimento socialmente aceito, que ninguém questiona porque todo mundo parece viver assim? Só que algo em você sabe, algo em você sente que essa correria é um disfarce, que essa pressa é uma fuga, que por trás dessa rotina barulhenta existe uma pergunta que você não quer responder. O que está doendo que você não quer olhar? Qual verdade vem evitando? O estoicismo não é contra a leveza, nem contra o humor, nem contra as pausas necessárias. Mas ele é radicalmente contra o autoabandono. E toda vez que você usa o barulho do mundo para não ouvir o que se passa dentro, você se abandona. Abandona sua intuição, abandona sua clareza, abandona seu eixo. E essa ausência tem um preço alto. Ela impede você de se ouvir, de descansar com profundidade, de amar com presença, de viver com consciência. Você diz, não tenho tempo, mas talvez o que lhe falta não seja tempo, seja coragem de parar. Quantas vezes você já se perdeu em telas para não se encontrar com uma dor? Quantas vezes ocupou o corpo com tarefas para não ter que encarar o silêncio? Quantas vezes correu para não sentir? A distração oferece alívio, mas o alívio não é cura, é só uma trégua. E toda trégua cedo ou tarde acaba. Quando isso acontece, a dor volta ainda mais nítida. E é aí que começa a possibilidade de transformação. Quando, ao invés de fugir, você escolhe ficar. Ficar consigo mesmo. Ficar mesmo com medo. Ficar mesmo que doa. Ficar para cuidar daquilo que ficou esquecido. Experimente hoje, por alguns minutos, desligar tudo. Feche as abas. Apague o fundo musical. Respire fundo. Fique em silêncio. Talvez, nos primeiros momentos, o que você ouça seja caos, confusão, irritação.
Mas se resistir ao impulso de fugir, você vai se ouvir. Vai perceber frases simples surgindo do fundo de si mesmo. Estou cansado. Estou com medo. Eu preciso parar. E ouvir isso não é fraqueza. É o início de um reencontro. O início da presença. É nesse ponto que o processo de cura começa a ganhar forma. Não com fórmulas mágicas, mas com verdade, com honestidade, com disposição de permanecer. O primeiro passo para deixar de fugir é admitir que está fugindo. Isso não faz de você fraco. Isso faz de você consciente. Até agora, a fuga foi sua forma de se proteger. Mas talvez hoje você esteja pronto para algo novo. Pronto para parar de correr. Para voltar para si. Para cuidar do que realmente importa. O estoicismo ensina que a vida plena não se constrói com máscaras, mas com presença. E presença exige coragem. Coragem para olhar para si sem desviar. Coragem para ouvir sem interromper. Coragem para sentir sem censura. E quando isso começa, tudo muda. Não fora, mas dentro. E o que vem depois da presença não é controle, é entrega lúcida. Ao contrário do que muitos pensam, viver com atenção não é tentar controlar tudo. Muito pelo contrário. Quanto mais você tenta controlar cada detalhe da vida, menos paz encontra. A princípio, o controle parece zelo. Você quer que tudo funcione, que ninguém se decepcione, que os prazos sejam cumpridos, que as relações não se desgastem. Você se antecipa aos erros, observa os mínimos sinais, tenta prever cada desvio, mas essa atenção rapidamente se transforma em tensão, e então você deixa de viver e passa a apenas gerenciar riscos. O controle nasce, quase sempre, do medo. Medo de ser surpreendido, de perder o que construiu, de decepcionar quem confia em você. E quando esse medo se instala, começa a moldar seus gestos. Você começa a perguntar demais, a se preparar para o pior, a cobrar de si um desempenho constante, como se pudesse evitar o inevitável. E mesmo quando tudo parece estar em ordem, a mente não relaxa. Parte de você está sempre esperando o próximo tropeço, o próximo problema, o próximo rompimento. E isso esgota, cansa, consome. Porque viver tentando controlar tudo é uma batalha contra a própria impermanência da vida. O estoicismo nos lembra, com firmeza e serenidade, que a chave da liberdade está em distinguir o que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle. Epicteto dizia que nessa distinção mora a verdadeira tranquilidade. Se você gasta energia tentando controlar o que não pode, se esgota. Se foca no que pode realmente mudar, suas ações, seus pensamentos, suas reações, encontra serenidade. E essa serenidade não é passividade, é sabedoria em movimento, porque há uma força extraordinária em quem age com convicção mesmo em meio à incerteza, em quem segue fazendo o melhor possível mesmo sem garantias. Observe agora com honestidade o que você vem tentando controlar: as opiniões dos outros, o futuro das relações, o desempenho no trabalho, a própria imagem. Controle excessivo é sintoma de insegurança. E muitas vezes, quando algo exige sua supervisão constante para não desmoronar, é sinal de que já está desmoronando por dentro. Se um vínculo precisa ser vigiado o tempo inteiro para não quebrar, talvez ele não esteja mais saudável. Se um projeto só existe porque você força, talvez ele tenha perdido o propósito. Se você não consegue relaxar, talvez a vida que está tentando sustentar já não seja a que te representa. Soltar, nesse contexto, não é desistir, é confiar. Confiar que nem tudo precisa de sua intervenção para funcionar. Confiar que o que é verdadeiro permanece, mesmo quando você se permite descansar. Confiar que a vida tem ritmos próprios e que o seu papel não é controlá-la, mas vivê-la com lucidez. Você pode continuar tentando manter tudo sob controle, pode continuar gerenciando cada detalhe, mas a que custo? Em que ponto a tentativa de segurança começa a se transformar em prisão? Às vezes, soltar é a escolha mais sábia. Não porque você não se importa, mas porque entende que a rigidez não produz paz, apenas tensão. Hoje, talvez você precise respirar fundo e se perguntar: o que aconteceria se eu soltasse um pouco? O que realmente se perderia? E mais importante ainda, o que poderia florescer?
Ao parar de apertar o mundo para que ele caiba na sua ideia de segurança, você permite que ele se revele com leveza. E às vezes, é justamente quando você para de tentar controlar tudo que a vida finalmente encontra espaço para acontecer. Marco Aurélio, mesmo no topo do poder, escrevia sobre entrega, sobre aceitar o fluxo dos acontecimentos. Porque ele sabia o que agora você está redescobrindo. Viver é confiar no que cresce, mesmo quando não se pode ver. Talvez, no fundo, você precise de menos do que imagina. Desde cedo, fomos ensinados a associar sucesso à ideia de acúmulo. Acumular títulos, bens, metas, aprovações, conexões. A sociedade empurra para uma linha de chegada que nunca se alcança, porque assim que se conquista algo, já existe outro objetivo à espreita. E nesse movimento, vamos somando funções, papéis, tarefas. Tudo para tentar preencher um vazio que não sabemos nomear. Só que, em algum momento, esse vazio começa a se revelar. Você olha ao redor e vê sua vida cheia de compromissos, responsabilidades, objetos, mas se sente cada vez mais longe de si. Esse tipo de cansaço não é resolvido com um fim de semana de descanso. É uma exaustão existencial. Uma sensação de que, mesmo com tudo funcionando, algo essencial está faltando. E o que falta, muitas vezes, é espaço. Espaço interno. Espaço para respirar. Espaço para apenas ser. A verdade é dura, mas libertadora. Talvez o que você mais precise não seja mais, e sim menos. Menos ruído, menos correria, menos cobrança, menos comparação. O estoicismo sempre caminhou na contramão da busca frenética por grandeza. Sêneca, mesmo com todas as riquezas que tinha, falava da virtude da moderação. Marco Aurélio, mesmo imperador, escrevia para lembrar a si mesmo da transitoriedade de tudo. Epicteto, que começou como escravizado, nos mostrou que a paz não está naquilo que se possui, mas na forma como se vive. Não é a quantidade que define sua serenidade, mas a qualidade da relação que você estabelece com aquilo que tem. Talvez sucesso não seja alcançar metas inalcançáveis, mas conseguir tomar um café da manhã com calma. Talvez sucesso seja poder dizer não sem culpa. Ter 2 amigos verdadeiros em vez de 100 contatos vazios. Dormir em paz, mesmo sem ter conquistado tudo o que esperava. Sucesso pode ser simplesmente viver de forma inteira, não perfeita. Mas a cultura do excesso tornou a simplicidade suspeita. Desacelerar parece fracasso. Querer menos é confundido com desistência. E você segue muitas vezes tentando justificar sua existência com desempenho, como se precisasse conquistar algo grandioso para merecer estar aqui. Mas a verdade é que você não precisa conquistar tudo para ser digno de existir. Você já é. Você já basta. E talvez a sua maior força esteja em começar a soltar o que pesa mais do que acrescenta. O estoicismo ensina, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Da mesma forma, não é o quanto você tem, mas o que isso representa para a sua alma. Hoje olhe com honestidade para o que vem te pesando. Quais compromissos você assumiu apenas para agradar? Quais objetivos está perseguindo sem saber mais o porquê? Quais ideias sobre si mesmo nunca foram questionadas? Você não precisa abrir mão de tudo, mas precisa, pelo menos, reconhecer o que está te sufocando. A vida não foi feita para ser uma prova constante de desempenho. Ela foi feita para ser vivida com presença, e presença exige espaço, não acúmulo. Quando você abre mão do que é excesso, o que sobra não é vazio. O que sobra é o essencial, e o essencial é sempre mais leve. Você precisa de menos esforço para aparecer e de mais espaço para ser. Menos justificativas, mais silêncio. Menos pressa, mais presença. Menos metas cegas, mais significado. Esse é o caminho estoico. Buscar a clareza, a virtude, o equilíbrio. O que te sustenta não é o que o mundo aplaude, mas o que a sua consciência aprova. Não é o que você mostra, é o que você carrega no íntimo. E quando você volta para esse ponto, o ponto da essência, percebe que muito do que acumulava era apenas distração, e que ao soltar o supérfluo, o que resta é você, mais próximo da paz que tanto buscava. Mas mesmo depois de soltar o que é excesso, uma armadilha ainda pode persistir, a de viver no automático. Você acorda, cumpre tarefas,
Se distrai por alguns minutos, resolve problemas, tenta descansar e começa tudo de novo. À primeira vista, tudo parece estar funcionando, mas por dentro algo se perdeu. Os dias passam como se fossem cópias uns dos outros. Acorda-se sem entusiasmo, trabalha-se sem sentido, convive-se sem profundidade. Você está presente fisicamente, mas ausente de si. É como se existisse uma distância invisível entre o que você faz e o que você sente. Uma desconexão sutil, mas devastadora. A vida, nesse modo, se torna uma sequência de sobrevivência, não de vivência. E o mais confuso é que, olhando de fora, tudo parece em ordem. Você cumpre suas obrigações, responde mensagens, participa das reuniões, entrega o que é esperado. Mas dentro, o vazio cresce. É como se você estivesse vivendo pela metade. Essa ausência de presença não chega com alarde. Ela se acumula nos pequenos gestos que deixamos de perceber. No café que tomamos sem sentir o gosto. Na conversa que ouvimos sem escutar. Na caminhada que fazemos sem olhar ao redor. A vida se empalidece. Não por falta de cor, mas por falta de atenção. Muitas pessoas aprenderam desde cedo a funcionar. A não se apegar, a não sentir demais, a manter o ritmo, mesmo quando tudo dentro grita por pausa. E isso pode até manter a estrutura em pé por um tempo, mas o preço cobrado é alto. O corpo começa a dar sinais, a mente se cansa, o coração se retrai, até que um dia você percebe que não se lembra da última vez que sentiu algo com verdade, que está tocando a própria vida como quem cumpre uma sentença e não como quem celebra um caminho. O estoicismo, nesse ponto, é um chamado urgente à presença. Marco Aurélio não esperou um cenário ideal para refletir sobre a vida. Escreveu suas meditações em meio à guerra. Epicteto não esperou a liberdade plena para filosofar. Encontrou liberdade mesmo vivendo em condição de servidão. Eles entenderam algo profundo. A vida acontece agora. E se você não estiver inteiro onde está, estará sempre à margem dela. Estar presente não é esperar grandes momentos. É viver com profundidade os pequenos. É perceber o cheiro do ambiente, o tom da própria voz, o peso das palavras que diz. É estar dentro da própria vida, e não apenas passando por ela. Estar presente é também aceitar o desconforto sem fugir. É sentir a tristeza quando ela chega, a saudade quando aperta, a raiva quando se impõe, não para ser dominado por essas emoções, mas para escutá-las com respeito. O estoico não é alguém que evita sentir, é alguém que aprende a não ser arrastado pelos sentimentos. A presença não exige perfeição, exige disponibilidade. A disposição de olhar para dentro mesmo quando é difícil, de estar com o outro mesmo quando exige paciência, de estar consigo mesmo quando a alma está inquieta. Hoje, talvez você não precise de uma grande reviravolta. Talvez precise apenas parar por alguns minutos e se perguntar com sinceridade: onde eu estou agora? De verdade. E se perceber que está longe, está tudo bem. Essa pergunta já é um começo, um retorno, porque estar presente não é um estado permanente, é uma escolha constante, é decidir a cada instante voltar para si. E a vida, essa mesma que parece correr rápido demais, ganha outra forma quando você decide habitá-la com atenção. Os dias comuns passam a ter valor, e sua história deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser presença. E parte dessa presença também está em desconstruir uma ideia equivocada que muitos carregam, a de que ser forte é não sentir. Desde cedo você aprendeu que força é sinônimo de resistência, que quem chora é fraco, que quem desaba decepciona, que quem sente demais perde o controle. E aos poucos internalizou isso. Começou a esconder a dor, disfarçar o medo, camuflar a dúvida. Aprendeu a sorrir quando queria gritar, a dizer que está tudo bem para não incomodar, a seguir funcionando mesmo quando tudo dentro implorava por pausa. Só que essa força, que o mundo tanto admira, está te deixando doente. Ser forte do modo como foi ensinado virou um fardo, um peso que te obriga a seguir mesmo exausto, a se calar quando precisava pedir ajuda, a cuidar de todos enquanto ninguém cuida de você. É uma armadura que protege, sim, mas que também isola, que impede os outros de verem suas fraquezas, mas que também impede de receber afeto sincero. E o pior, impede você de ser verdadeiro com sua própria dor.
O estoicismo não é uma filosofia de negação emocional. Marco Aurélio escrevia sobre saudade, cansaço, noites de insônia. Sêneca falava da importância do luto. Epicteto reconhecia que sentir é parte da condição humana. A verdadeira força não está em resistir o tempo todo. Está em reconhecer quando algo te machuca. Está em dizer, preciso parar, sem culpa. Está em respeitar os próprios limites. Está em buscar apoio quando necessário. Não é sinal de fraqueza admitir que algo está difícil. É sinal de maturidade. A negação do sentimento não cura, apenas posterga. O que cura é o acolhimento. É a coragem de olhar para si com verdade, de tirar a máscara do tudo sob controle e dizer, isso está me afetando e está tudo bem. Você não precisa provar resistência, quando o que precisa é cuidado. A filosofia estoica nos ensina a não ser dominado pelas emoções, mas também a não reprimi-las. Há uma diferença entre ser guiado pela raiva e entender que está com raiva. Entre afogar-se na tristeza e reconhecer sua presença. Entre negar a dor e usá-la como professora. Força não é continuar a qualquer custo. É saber quando é hora de parar. É ter a clareza de que a pausa também é parte do caminho. Que o recolhimento também é movimento. Que cuidar de si não é luxo, é sobrevivência emocional. E que se escutar é um gesto de sabedoria, não de fraqueza. Hoje, talvez sua maior demonstração de força seja dizer não. Não para o ritmo insano. Não para relações que te sugam. Não para exigências que te esmagam. Talvez a verdadeira fortaleza esteja em fazer menos, mas com mais presença. Em dizer, eu não dou conta de tudo, e ainda assim, continuar com dignidade. Porque fingir ser forte para todos, enquanto se destrói por dentro, não é virtude. É autoabandono, e não há glória em se manter de pé em ruínas. Você merece uma vida em que possa ser inteiro, com luzes e sombras, com acertos e limites. Ser forte segundo o estoicismo é ser verdadeiro. É viver em harmonia com a própria natureza. É não se esconder de si. É assumir com humildade quando se está cansado, quando se está frágil, quando se precisa de um tempo. Hoje, se permita olhar para a própria armadura e perguntar, ela ainda me protege ou me aprisiona? Talvez a sua força mais bonita esteja exatamente na parte que você mais tenta esconder. E ao mostrar essa parte para si mesmo, sem julgamento, você abre a porta para uma nova forma de existir. Mais leve, mais honesta, mais humana. Talvez o que esteja te impedindo de viver diferente hoje não seja a falta de tempo, de apoio ou de recursos. Talvez o que te paralisa seja a espera. Uma espera silenciosa, quase imperceptível, mas que cresce a cada dia. Espera por estar totalmente pronto, por ter todas as respostas, por ter certeza absoluta de que vai dar certo. Espera pelo momento ideal, pelo cenário perfeito, pela clareza total. E enquanto espera, a vida passa. O tempo corre, os dias se acumulam, e aquela inquietação que você sente, aquela sensação de que algo precisa mudar, vai sendo abafada em nome da prudência. Você diz a si mesmo que está se preparando, que é melhor esperar um pouco mais, que agora não é a hora. Mas, no fundo, sabe que esse um pouco mais nunca se concretiza, porque o medo se disfarça de planejamento. O receio se veste de cautela, a insegurança assume a máscara da razão, e você permanece onde está, não porque ali é bom, mas porque ali é conhecido. O estoicismo ensina que a clareza não precede o movimento, ela é fruto dele. Não é esperando que você se transforma, é agindo mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo sem a certeza de que será compreendido. Toda mudança real exige atravessar o desconforto, um momento em que você deixa de ser quem era, mas ainda não sabe quem vai se tornar. É um terreno instável, solitário, cheio de dúvidas, mas também é fértil. É ali, entre o fim do velho e o início do novo, que nasce sua versão mais autêntica. O estoico entende que não se trata de buscar a emoção certa para agir, mas de agir com retidão, mesmo quando o coração está inquieto. A coragem não é ausência de medo, é ação alinhada com a virtude, apesar do medo. E a virtude começa com a sinceridade. Sinceridade para dizer, eu não quero mais isso. Eu não me reconheço mais aqui. Eu desejo outro caminho. Mas dizer isso exige responsabilidade, porque toda escolha exige renúncia, e essa renúncia assusta.
Abrir mão de uma narrativa antiga, mesmo que dolorosa, é abrir mão da identidade que você carregou por tanto tempo. E se essa identidade está ligada ao sofrimento, à necessidade de aceitação, ao papel de quem dá conta de tudo, deixá-la ir pode parecer um ato de traição. Mas não é. É um gesto de reconciliação com você, com sua essência, com o que realmente faz sentido para a sua alma. A filosofia estoica jamais prometeu conforto. Pelo contrário, ela convida à lucidez. E lucidez exige olhar o que está sendo evitado, o que você não ousou mudar, o que adiou tantas vezes, o que disse a si mesmo que era só por agora, mas já virou parte da rotina. Talvez hoje você precise apenas admitir: não sei o que vem depois, mas sei que aqui não posso mais ficar. E esse reconhecimento, embora simples, pode ser o primeiro passo real em direção a algo novo. Um passo em direção ao desconhecido, sim, mas também em direção à sua verdade. Olhe com carinho para tudo o que você vem adiando. Uma conversa, uma decisão, um movimento, uma mudança pequena que poderia começar hoje, mas que você empurra há semanas. O estoicismo nos lembra que não há tempo ideal. Há disposição. Disposição para atravessar o desconforto inicial, para lidar com o olhar dos outros, para errar, para recomeçar e principalmente para seguir mesmo sem garantia. Você não precisa estar pronto para viver diferente. Você só precisa estar disposto, porque é essa disposição que, aos poucos, transforma dúvida em direção e medo em liberdade. Estar disposto é aceitar o desconforto que acompanha toda transformação verdadeira. Não existe versão nova de si mesmo que chegue sem antes desmontar a antiga. E esse processo, por mais necessário que seja, também é doloroso. Você sente que já não cabe onde estava, mas ainda não sabe onde vai chegar. E isso gera insegurança, gera um sentimento de transição permanente. Mas esse intervalo é sagrado, porque é nele que nasce aquilo que você ainda não conhece sobre si. No silêncio, entre o que você foi e o que ainda não é, está sendo gerado um novo sentido, uma nova estrutura, uma nova força. E aqui mora um erro comum: achar que transformação exige um grande gesto. Que mudar de vida é abandonar tudo, começar do zero, romper drasticamente com o passado. Na verdade, quase sempre, mudar começa pequeno. Começa com uma conversa que você estava evitando, com uma resposta diferente a uma situação que se repete, com um hábito novo introduzido no meio da velha rotina. O estoicismo não se apoia em promessas grandiosas. Ele convida para um movimento constante e silencioso de retorno à virtude. A construção de uma vida boa não se faz com impulsos esporádicos, mas com ações diárias e coerentes. Essa coerência, porém, exige desapego. Desapego de ideias fixas sobre quem você deveria ser, de expectativas que não são suas, de planos que já não fazem sentido. E o desapego não é uma renúncia amarga, é uma libertação. Quando você solta o que não serve mais, abre espaço para o que pode florescer. Marco Aurélio escrevia com frequência sobre a impermanência. Ele lembrava a si mesmo de que tudo o que possuímos, relações, cargos, reconhecimentos, é transitório. A única coisa que permanece é o caráter, a forma como escolhemos agir em meio às mudanças inevitáveis da vida. Olhe com honestidade para a sua realidade atual. Quantas das escolhas que você defende hoje são sustentadas apenas pelo medo de decepcionar os outros? Quantas vezes você mantém uma rotina que não respeita a sua essência só porque tem medo do que vão dizer? O estoico sabe que viver com base no olhar externo é viver prisioneiro, porque nunca será suficiente. Sempre haverá um novo padrão a ser atingido, uma nova cobrança, uma nova comparação. A liberdade começa quando você aceita que sua vida não precisa caber na expectativa alheia. Ela precisa caber em você, na sua paz, na sua coerência, na sua presença. E essa liberdade, ao contrário do que parece, não é barulhenta. Ela chega em silêncio, no momento em que você para de se explicar, para de tentar convencer, para de buscar permissão, e começa a apenas viver, a fazer o que precisa ser feito com dignidade, a escolher com consciência, a dizer não com serenidade, não para ferir, não para afastar, mas para preservar aquilo que está construindo dentro de si. O estoicismo ensina que a verdadeira fortaleza está em viver segundo a razão alinhada à natureza humana,
E a natureza humana não é perfeita, é adaptável, resiliente, capaz de recomeçar sempre que necessário. Hoje, talvez a única coisa que você precise seja reconhecer isso, que não está mais onde queria estar, mas que está caminhando, que ainda não sabe como vai ser, mas já começou a mudar, que ainda sente medo, mas não se deixa mais paralisar por ele. E isso é tudo, porque a mudança não precisa de espetáculo, ela precisa de continuidade, de constância, de lucidez, de coragem silenciosa. Você não precisa dar saltos, basta continuar avançando, mesmo que um passo de cada vez, em direção àquilo que faz sentido. O sentido, afinal, não é o ponto de chegada, é o jeito como se caminha. Esse caminhar com constância, ainda que lento, exige uma vigilância silenciosa. Uma atenção cotidiana voltada não para o controle dos resultados, mas para o alinhamento das intenções. Porque mesmo quem está no caminho certo pode se perder se caminhar distraído. E hoje, mais do que nunca, a distração virou regra. Estamos o tempo todo conectados, estimulados, ocupados, mas nem sempre presentes. E a ausência de presença gera consequências profundas. Desconexão com os próprios valores, repetição inconsciente de padrões antigos, escolhas que contradizem o que se deseja de verdade. A vida se torna automática e a consciência rarefeita. O estoicismo propõe o oposto disso. Atenção plena ao momento presente, aquilo que está sob seu domínio. Não é sobre controlar os resultados externos, mas sobre garantir que suas ações estejam alinhadas ao que você acredita ser correto. Marco Aurélio se questionava diariamente se estava agindo com justiça, moderação e verdade. Esse autoexame constante é o que impede o desvio interno, porque nem sempre a queda acontece de forma visível. Muitas vezes, ela começa sutil, quando você começa a tolerar aquilo que antes não aceitava, quando se acomoda com o que fere sua integridade. E sem perceber, volta a viver como antes, reativo, disperso, incoerente. A vigilância sobre si não é neurose, é compromisso. É entender que manter-se fiel aos próprios princípios exige atenção, e que essa atenção deve ser renovada todos os dias. Ao acordar, você pode perguntar: o que depende de mim hoje? E à noite, refletir: fui coerente com meus valores? São perguntas simples, mas transformadoras. Elas mantêm o foco naquilo que está ao seu alcance: suas decisões, suas reações, seu comportamento. O estoico não vive tentando controlar o mundo, vive tentando ser digno da própria consciência. E essa tentativa diária é o que constrói aos poucos uma vida de paz durável. Mas esse tipo de paz não se confunde com passividade. Ela é firme, ela é exigente. Ela pede que você se posicione diante da vida com clareza. Não adianta seguir rituais de bem-estar se no íntimo você ainda age contra o que acredita. Não adianta meditar de manhã e se omitir à tarde. Não adianta buscar equilíbrio se suas escolhas ainda nascem do medo, da necessidade de agradar ou da pressa de parecer evoluído. A serenidade verdadeira nasce da integridade, da unidade entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E isso exige prática constante. Talvez por isso, o estoicismo, embora milenar, continue tão atual. Ele não depende de circunstâncias ideais. Pode ser praticado por qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer época. Ele não exige perfeição, mas coerência. Não cobra que você nunca falhe, mas que saiba voltar ao eixo sempre que sair dele. Ele te convida a ser presença em um mundo de ausência, a ser constância em meio ao excesso, a ser raiz em tempos de superficialidade. E isso, por si só, já é um tipo de revolução. Uma revolução silenciosa, que começa dentro e transforma tudo ao redor. Hoje, o convite continua o mesmo. Pare, reflita, observe. Como está sua presença no mundo? Você anda vivendo de acordo com seus valores ou apenas seguindo o fluxo? Suas palavras representam suas convicções ou apenas suas conveniências? Suas decisões têm raiz em princípios ou são respostas apressadas ao que os outros esperam? O estoico sabe que a transformação real começa quando se assume esse grau de responsabilidade, não para se punir, mas para se libertar, porque quando você vive com intenção, até o que parece pequeno ganha peso, e quando vive distraído, até o que parece grandioso perde sentido.
Assumir responsabilidade sobre si mesmo não significa carregar culpas desnecessárias, mas reconhecer que a sua liberdade está diretamente ligada ao seu autodomínio. Não é liberdade fazer tudo o que se quer a qualquer hora. Isso é impulso, é escravidão disfarçada. Liberdade verdadeira é poder dizer não a si mesmo quando necessário. É recusar o prazer imediato em favor daquilo que constrói um bem maior. É optar pelo que é certo, mesmo que não seja confortável. O estoicismo insiste nessa ideia. Você é livre quando governa a si mesmo, não quando governa os outros, não quando tem poder externo, mas quando domina sua mente, seus desejos, suas emoções, e isso não significa ser frio ou insensível. Pelo contrário, é desenvolver uma sensibilidade mais profunda, mais refinada, mais serena. Você não se deixa arrastar por qualquer provocação, não reage automaticamente a tudo, não se desespera diante de um imprevisto, não depende do comportamento alheio para manter sua paz. Como dizia Epicteto, o que perturba o ser humano não são as coisas, mas os julgamentos que ele faz sobre elas. Quando você aprende a observar seus julgamentos com distância, começa a libertar-se dos grilhões emocionais que te aprisionavam há anos. E essa liberdade, silenciosa e interior, muda absolutamente tudo. Você começa a perceber que muito do sofrimento vinha da tentativa de controlar o incontrolável, de querer que os outros te tratassem como você os trata, de esperar que a vida seguisse seus roteiros, de desejar que as emoções sempre cooperassem com seus planos. Mas isso não acontece, e não precisa acontecer. O que precisa acontecer é o fortalecimento da sua base, porque quando você está centrado, firme, claro por dentro, até o caos ao redor parece menos ameaçador. O estoico não busca uma vida sem dor, mas uma alma que saiba atravessá-la com dignidade. E essa dignidade se constrói com prática, com vigilância e com constância. E por mais difícil que isso pareça, quanto mais você pratica, mais natural se torna. No início, você precisará de esforço para não reagir, para não se explicar, para não tentar controlar, para não ceder aos impulsos. Mas com o tempo, essa escolha se torna parte de você. Um novo padrão interno vai se formando. E você começa a colher os frutos de um viver mais consciente. Suas decisões se tornam mais firmes, seus relacionamentos mais autênticos, sua rotina mais leve, porque agora você não vive mais tentando encaixar-se. Você vive a partir de si, a partir do que é, a partir do que considera verdadeiro. E isso cria uma espécie de silêncio interno, um silêncio que não é ausência de pensamento, mas ausência de conflito interno. Você ainda sente, ainda enfrenta desafios, ainda se depara com injustiças, mas não se dilacera mais por dentro. Não precisa mais da aprovação externa como combustível. Não se desespera mais com a opinião dos outros, porque você construiu algo dentro de si que não depende do exterior para permanecer de pé. Essa é a fortaleza estoica, não a que se impõe com rigidez, mas a que se ergue com discernimento. Uma fortaleza que não repele, mas acolhe, que não combate tudo, mas escolhe o que vale ser enfrentado. Hoje talvez seu maior ato de coragem não seja reagir, mas manter-se firme em silêncio. Talvez seja respirar fundo diante de uma provocação, ou deixar passar uma crítica sem alimentar o conflito, ou simplesmente dizer a si mesmo, isso não depende de mim e está tudo bem. Porque quanto mais você tenta controlar o que é externo, mais vulnerável se torna. Mas quanto mais fortalece o que é interno, mais livre você se torna. E essa liberdade não precisa ser explicada. Ela é sentida, vivida, silenciosa, mas profundamente transformadora. E quando essa liberdade interior começa a se manifestar, você percebe algo ainda mais profundo, que viver com verdade não exige plateia. Muito do esforço que você fazia era para ser visto, para ser compreendido, para ter sua intenção validada. Mas agora você já não precisa tanto disso, porque a serenidade que nasce da coerência consigo mesmo é mais estável do que qualquer elogio, mais nutritiva do que qualquer reconhecimento. O estoico sabe que a integridade não precisa de aplauso, precisa apenas de constância. E essa constância é alimentada no silêncio, nas escolhas que ninguém vê,
nos gestos que só você entende. Você não precisa mais se explicar toda vez que decide priorizar sua paz. Não precisa justificar um afastamento que preserva sua saúde emocional. Não precisa convencer ninguém de que está fazendo o certo. Se você está agindo com base na razão, no discernimento, na virtude, isso basta. Claro, haverá quem não entenda. Haverá quem questione, critique, distorça. Mas isso diz respeito a eles, não a você. O mundo não vai parar para reconhecer sua lucidez. E isso é um fato. Um fato que, se for aceito com maturidade, te liberta de uma vez por todas da escravidão da expectativa externa. Epicteto dizia que o sábio se contenta em ser, mesmo que ninguém reconheça. Esse é o centro da maturidade estoica, viver guiado pela própria bússola, não pelos mapas desenhados pelos outros. Essa bússola aponta para dentro, para o que você considera justo, necessário, alinhado. Quando você começa a confiar nela, o ruído do mundo perde força, e até as críticas mais duras deixam de causar tanto estrago, porque agora você se conhece, e quem se conhece não se curva a qualquer opinião passageira. Continua aberto, sim, mas não vulnerável à inconsistência alheia. Continua sensível, mas não frágil. Continua firme, mas não fechado. Isso te dá poder. Não o poder de impor sua vontade aos outros, mas o poder de manter-se inteiro em meio ao caos. Um poder silencioso, quase invisível, mas que transforma tudo ao redor. Quando você age com serenidade, você desarma agressões. Quando fala com verdade, mesmo que poucos ouçam, você ancora presença. Quando escolhe não reagir, mas compreender, você transforma ambientes. Isso não é passividade, é influência verdadeira. A influência que não impõe, mas inspira. Que não exige, mas oferece. Que não domina, mas desperta. E tudo isso começa em um ponto muito simples, o ponto onde você escolhe não fugir mais de si. Porque, no fundo, a maior armadilha não era o julgamento dos outros, mas a sua própria resistência em se escutar, a fuga constante do silêncio, a busca ansiosa por distrações, o medo de encarar o que ainda estava mal resolvido dentro. Mas agora, com cada passo de autoconhecimento, com cada gesto de presença, com cada escolha feita com lucidez, essa resistência vai cedendo, vai se dissolvendo, vai dando espaço para uma vida que, mesmo sem promessas de perfeição, começa a fazer sentido de verdade. E esse sentido não está nas grandes conquistas, está nas pequenas coerências, nos detalhes que alinham ação e intenção. Hoje, talvez você perceba que o que mais buscava fora, aceitação, pertencimento, reconhecimento, estava disponível dentro, o tempo todo. Mas para acessar, foi preciso parar de correr. Foi preciso sentar consigo, escutar a mente, olhar com gentileza para a dor e escolher todos os dias um caminho mais lúcido, um caminho em que o externo pode até continuar caótico, mas o interno está firme, um caminho que não depende das condições ideais para existir, porque já começou dentro. E agora, mesmo que o mundo siga distraído, você permanece atento, porque quem vive com verdade não precisa que o mundo entenda, precisa apenas continuar. Essa permanência silenciosa, essa firmeza discreta que vem da prática diária do estoicismo, não transforma apenas a sua vida, ela transforma também o modo como você se relaciona com o mundo. Quando você muda, sua presença muda. E quando sua presença muda, o ambiente em torno responde, mesmo que ninguém saiba explicar por quê. Você começa a ser aquela pessoa que acalma ao chegar, que inspira sem dizer muito, que impõe respeito não pelo tom de voz, mas pela coerência das atitudes. A firmeza interior se manifesta em gestos simples, mas firmes. E quem convive com você começa a perceber. Ali existe algo diferente. Não é sobre parecer sábio, nem sobre controlar os outros com palavras bonitas. É sobre não se perder de si, enquanto tudo ao redor tenta te puxar de volta ao padrão comum. O da pressa, da reatividade, da superficialidade. Você começa a ouvir mais antes de falar, a refletir antes de decidir, a sentir antes de julgar. E essas pausas, esses espaços entre estímulo e resposta, são onde nasce a sabedoria. A sabedoria que não precisa impressionar, que não se apressa em corrigir ninguém, que age com paciência, mesmo diante da ignorância, porque entende que cada um está em seu próprio tempo de despertar.
Essa postura pode até ser interpretada como frieza por quem ainda vive em reação constante, mas com o tempo ela se revela como o que realmente é: equilíbrio. O equilíbrio de quem não vive à mercê das emoções alheias, de quem não tenta vencer uma discussão, mas preservar a própria paz, de quem não precisa responder tudo imediatamente, porque entendeu que nem todo estímulo merece uma reação. Essa neutralidade, tão incompreendida no início, é na verdade maturidade emocional. Uma maturidade que não afasta, mas atrai, porque transmite segurança. E num mundo caótico, pessoas seguras se tornam âncoras. E não se trata de fingir que não sente. Você sente tudo, mas não age mais como escravo do que sente. Isso muda completamente sua forma de decidir, de se posicionar, de cuidar dos vínculos. Você para de se explicar demais, porque não há mais urgência em ser aceito. Você para de aceitar pouco dos outros porque passou a se dar mais. Você para de negociar valores por medo de perder, porque entendeu que nada que fere sua consciência vale a pena. Como disse Sêneca, nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E agora você sabe, ou ao menos está disposto a descobrir. Esse tipo de alinhamento não é automático. Ele exige ajustes diários, recaídas, sim, mas também retomadas. Às vezes, você se verá caindo nos velhos padrões, a necessidade de aprovação, a impaciência, a pressa. Mas a diferença é que agora você percebe. E quando percebe, pode escolher diferente. Isso é evolução, não a ausência de erro, mas o encurtamento do tempo entre o erro e a correção. É a capacidade de voltar para o eixo cada vez mais rápido, de lembrar que você não está aqui para vencer uma corrida invisível, mas para viver de forma justa, lúcida, coerente com o que acredita. Hoje, talvez o mundo continue com suas urgências, cobranças e ruídos, mas dentro de você há um espaço novo, um silêncio que não pesa, mas sustenta, uma calma que não paralisa, mas guia, um centro que não depende do caos externo para permanecer em paz. Esse é o fruto da prática estoica, não a promessa de uma vida fácil, mas a construção diária de uma mente firme, mas leve, disciplinada, mas flexível, atenta, mas serena. E quando essa mente se manifesta em ações, em palavras, em escolhas, o mundo ao redor pode até não entender, mas sentirá. Com o tempo, você percebe que essa transformação estoica não precisa ser celebrada em voz alta, nem exposta a todo momento. Pelo contrário, quanto mais sólida ela se torna, mais silenciosa ela é. Porque a verdadeira mudança não precisa de anúncio. Ela se revela na forma como você reage ao que antes te desestabilizava, na maneira como você lida com o tempo, com os outros, com os próprios pensamentos. E é nessa simplicidade que mora a verdadeira força. Não nos gestos grandiosos, mas no cotidiano reformado. Não nas frases decoradas, mas na coerência vivida em silêncio. A vida, então, começa a desacelerar por dentro, ainda que por fora tudo continue corrido. Você já não corre mais para acompanhar os outros. Corre, quando necessário, por escolhas conscientes. Caminha quando pode. Para, quando entende que o momento exige pausa. Aprende a respeitar os ciclos do corpo, da mente, do tempo. A disciplina estoica, diferentemente do que muitos pensam, não é rígida, é libertadora, porque impõe limites ao que te prejudica, não ao que te impulsiona. Ela organiza sua energia, não a sufoca. E ao fazer isso, ela devolve a você o bem mais precioso: autonomia. Autonomia para dizer sim sem culpa e não sem medo. Para aceitar que haverá dias improdutivos sem se condenar por isso. Para entender que o valor de uma vida não está em metas batidas, mas em dias bem vividos. Para perceber que a vida boa não é a que impressiona os outros, mas a que faz sentido para você. O estoicismo ensina a ser dono da própria conduta, a fazer o melhor com o que se tem, a ser útil sem se deixar explorar, a ser forte sem precisar endurecer, a ajudar sem esperar retorno, a viver o essencial, sem desprezar o que é simples, porque há uma beleza oculta nas coisas simples, no gesto de respirar fundo antes de reagir, no hábito de agradecer mesmo nos dias difíceis, na decisão de manter a calma quando tudo convida ao desespero. Esses pequenos atos são mais revolucionários do que parecem. Eles mostram que você
não é mais governado pelo caos, que a sua força já não depende de estímulo externo, que a sua paz não está à venda. A filosofia estoica sempre valorizou essa simplicidade robusta, um viver que não exige luxo, mas exige sentido, que não busca excessos, mas sim clareza, que não quer agradar a todos, mas se recusa a trair a própria consciência. E mesmo que tudo ao redor continue exaltando o barulho, o desempenho, a velocidade, você agora conhece outro caminho. Um caminho onde a profundidade substitui a pressa, onde o silêncio vale mais que a aprovação, onde a direção conta mais do que a velocidade, onde a consistência vale mais do que a euforia. Esse caminho não será sempre fácil. Haverá dias em que o velho mundo tentará te puxar de volta, em que a insegurança baterá à porta, em que as antigas vozes do medo tentarão ditar suas escolhas. Mas agora você sabe, essas vozes não são você, são apenas ecos do que não serve mais. E quando essas vozes surgirem, você terá com o que enfrentá-las. Terá silêncio, disciplina, lucidez. Terá as palavras de Sêneca ecoando em seus pensamentos. Terá o exemplo de Marco Aurélio guiando seus gestos. Terá o ensinamento de Epicteto, lembrando que se a sua mente estiver firme, nada lá fora poderá te destruir, porque tudo o que você precisa para ser livre já está aí dentro. Só precisa ser praticado, e essa prática não exige cenário ideal. Exige apenas um compromisso sincero, um passo por vez, um dia de cada vez, uma escolha lúcida, mesmo em meio ao caos. Se essa jornada estoica falou com você, se essas reflexões trouxeram clareza, força ou alívio, o próximo passo é continuar nutrindo essa transformação. A sabedoria é construída com constância, e cada dia é uma nova oportunidade de praticar. Por isso, recomendo que você mergulhe na playlist Sabedoria Estoica, onde você encontrará outros vídeos que aprofundam temas como disciplina emocional, liberdade interior, superação do medo e presença consciente. Permita-se continuar esse caminho de lucidez, firmeza e serenidade.